Vamos aos princípios da Seguridade Social. Lembrando que a Seguridade Social ela pertence aos direitos de segunda dimensão. O Estado ele está prestando algo, ele está fazendo, ele está agindo, diferente da primeira dimensão em que ele se abstinha da prática de um ato. A Seguridade Social também compreende a Previdência, Assistência e Saúde. Nessa ordem lógica, na Previdência você tem que contribuir bastante, na assistência você não contribui tanto assim, e na saúde você não precisa nem contribuir para ter o auxílio desse Estado, certo? Lembre-se também que as contribuições sociais, elas são uma espécie de tributo. Nos tributos nós temos contribuição de melhoria, taxa, impostos e as contribuições sociais e os impostos residuais. Os impostos residuais, não, perdão, o empréstimo compulsório. As espécies tributárias são essas: contribuição de melhoria, taxa, impostos, contribuições sociais e empréstimos compulsórios. Dentro dessa lógica, as contribuições sociais têm destinação específica para manter a Seguridade Social, diferentemente do que acontece com os impostos, que você não sabe a destinação específica, tá bom? Gente, olha só. Então, mais uma vez, reiterando, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos da sociedade destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Ó, compete ao poder público, né, organizar a Seguridade com base nos seguintes objetivos, nos princípios: universalidade de cobertura e do atendimento. O que vem a ser isso? Bom, às vezes, o Estado, ele entende que você tem algum problema na maternidade, na sua idade, né? No caso de velhice, no caso de doença, eventual acidente, invalidez, reclusão, auxílio por pensão por morte. Então, o Estado ele acaba escolhendo ali qual que é o grau de abrangência. Na verdade, a ideia é que ele consiga alcançar a maior quantidade de riscos sociais possível para ajudar a população que está submetida ao seu Estado, correto? Só que não é sempre que ele consegue fazer isso, e aí entra um outro princípio, que é o princípio da seletividade, né? Eles vão escolher quais são os riscos sociais que mais estão relacionados com a população para poder diminuir os problemas que ela tem. Tá? Nós temos aqui a seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, que é justamente isso daí que eu acabei de dizer. Isso tem relação com a abrangência da cobertura. O legislador, nós escolhemos, né, os caras que vão representar a gente lá no Congresso Nacional. Esses legisladores em si, eles que vão escolher os riscos que serão protegidos através da legislação específica, tá? Observado sempre a capacidade econômica do Estado, sempre de acordo com aquilo que o Estado ele tem condições de fazer, sempre dentro da reserva do possível. Então, uma coisa interessante também é que os direitos de segunda dimensão, eles estão relacionados com a reserva do possível. O Estado não faz, assim, tão à vontade tudo que ele bem entende. Tem um planejamento econômico para tanto, certo? Uniformidade, né, e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Isso aqui também está vinculado com a ideia de que, antigamente, a população que trabalhava no meio rural ela não tinha essa assistência do Estado, somente quem trabalhava aqui no meio, né, urbano que tinha essas proteções. Hoje não, hoje a ideia é que as pessoas que estão também no meio rural tenham esse benefício. No começo da aula eu acabei não comentando com você, mas todo esse auxílio dado pelo Estado, sempre quando o Estado cria um novo auxílio, ele tem que vir ao mesmo tempo junto com uma nova fonte de custeio, porque existe uma organização administrativa, né, que tem dinheiro do Estado. Esse dinheiro do Estado ele vai ser repassado para a população. Só que isso sempre dentro de uma lógica de que nós temos que criar o auxílio, mas também tem que ter a fonte de custeio. Sempre quando você cria um auxílio, automaticamente tem que vir uma fonte de custeio, tá? Isso não pode deixar de acontecer, tá bom? Bom, olha só também, nós temos a irredutibilidade do valor dos benefícios. Isso aqui é bem interessante também, que essa irredutibilidade ela está relacionada com a irredutibilidade nominal e não a real. Porque, veja bem, se você pegar R$ 10 agora, no começo do ano, né, em fevereiro aqui de 2024, você consegue comprar algumas coisas na padaria. Lá em dezembro de 2024, no nosso mesmo ano, os mesmos R$ 10 você não consegue comprar as mesmas coisas. Isso é inflação. Então, acontece, o Estado, ele dá direito você a ter um benefício ali assistencial, na verdade, enfim, uma previdência social, né, enfim, uma aposentadoria, auxílio reclusão. Tudo isso nunca vai reduzir o número em si. Você ganha lá R$ 1.570 por mês, você vai receber quanto? R$ 1.570. Mês que vem, ano que vem, vai aumentar para 1.590, para 1.610, 1.715. Sempre vai aumentar. O valor nominal não se reduz, mas o valor real de compra, infelizmente, ele não é manutenido, tá? Você acaba não conseguindo, porque o Estado ele não consegue elevar o valor dos benefícios acompanhando a inflação. Tá, a equidade de participação na forma do custeio aqui. Na verdade, isso aqui é como se fosse aquele princípio lá de direito tributário relacionado com a capacidade contributiva, né? Cada um contribui dentro daquilo que tem condições de contribuir. Tá? Essa é a ideia desse princípio, dessa logística da equidade. Tá bom? Bom, então nós temos aqui a irredutibilidade, a equidade, e a diversidade na base de financiamento. O que é isso aqui? Várias pessoas vão
ajudar a financiar essa logística, identificando, sim, rúbricas contábeis específicas para cada área. E aí nós temos aqui, ó, a diversidade, olha só, empregador, tá? Folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a receita ou faturamento, o lucro, tá? O trabalhador também, demais segurados da Previdência, podendo ser dotados alíquotas progressivas, enfim, de acordo com a capacidade contributiva de cada um. Sobre receitas de concursos e prognósticos, no caso, as loterias, bens e serviços, nos termos de lei complementar. Então, sempre existe ali essa diversidade do financiamento, tá? Olha só, diversidade da base de financiamento. E também tem aqui o caráter democrático e descentralizado na administração, na gestão, né, da Seguridade Social. Gestão quadripartite, aqui você coloca os trabalhadores, empregadores, aposentados e o próprio governo. Então, a ideia desse caráter democrático é que não é somente o governo que vai administrar a Seguridade Social. Você vai ter ali a participação dos trabalhadores, também dos empregadores, tá? Isso é muito importante. Gestão quadripartite, nós temos a seletividade, temos a universalidade, temos a equidade, são alguns princípios relacionados aqui com a Seguridade Social. Não dá para a gente decorar tudo, pessoal, mas algumas bases nós temos que ter. Entenda, a ideia da Seguridade Social é ajudar a população que está numa situação de um risco social. Esse risco social, ele acontece naturalmente, você não consegue escapar da morte, também você não consegue escapar, caso Deus te abençoe, né, de chegar na terceira idade. Também é um risco social, você não tem mais tanto vigor físico para continuar trabalhando com a mesma pegada. Então, ou você se esforça bastante quando você é jovem, para você conseguir ter o seu patrimônio e não precisar dar auxílio do Estado, ou você fica idoso e precisa do auxílio do Estado. Então, o Estado ele tem que ajudar, né, por conta dessa logística toda. E ele ajuda, né, o máximo que ele pode. Infelizmente, o Brasil tem alguns tipos de problemas aí, né? Mas nós temos essa ideia de que a Seguridade Social é muito importante, ela está relacionada com os direitos de segunda dimensão, manutida pelas contribuições sociais, gestão quadripartite, distributividade também, na logística do financiamento. Tá bom, gente? Foco, fé, fé, depois de muito estudo. Beijo do Mago.